Salve pessoal, tudo bem? Sou eu mesmo, Diego Nunes, diretamente dos estúdios do Sobre Humanos Podcast. Nesse sabadão, estamos fazendo hoje esse programa, esse episódio gravado para deixar disponível para você no melhor horário, para que você, na sua comodidade, no seu conforto, você possa nos assistir com um convidado hoje incrível, que admiro pra caramba o trabalho que ele faz. Antes de apresentá-lo, preciso, obviamente, falar aqui de alguns parceiros e também pedir para que você, que está a primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixe seu like. O like é o joinha, tá? O joinha que tá aí, ó, no YouTube é o like. Deixe seu comentário, tem aí a palavra compartilhar. Compartilhe, jogue nas suas redes sociais, jogue no seu status do WhatsApp, enfim, fique à vontade aí, por favor. Se você curtir, deixa o like. Se não curtir, deixa o dislike, mas eu tenho certeza que você vai curtir o nosso bate-papo aqui, que é muito proveitoso. E deixe também seu depoimento. Quem sabe amanhã você não estará aqui nos estúdios do Sobre Humanos Podcast, certo? Não menos importante, eu preciso falar dois assuntos especiais com vocês. Primeiro, quem dá vida para o sósia do Mano Brown é o Diego Nunes. Então, a partir de hoje, no Sobre Humanos Podcast, não teremos mais, para a tristeza de alguns, o sósia do Mano Brown. Apenas o Clark Kent, é igual o Superman, é o Clark Kent que dá vida ao Superman. Então, somente o Diego Nunes. Diego Nunes apresentará o Sobre Humanos Podcast, não mais sósia do Mano Brown. Estrategicamente, também acredito que é muito mais vistoso. Estou vendo aqui a tela de retorno, a minha feição, o meu cabelinho arrumado. Então é isso, tá bom? A partir de hoje, Diego Nunes no Sobre Humanos Podcast. Outra coisa, preciso falar para vocês também. Você que quer participar do Sobre Humanos Podcast, vai lá no nosso Instagram, deixe um depoimento, fale um pouco da sua história, fale das suas atividades. De repente, pode ser interessante, tanto para você como para nós, estar aqui. Não é de frente com o Gabi, mas é de frente pro Diego Nunes, tá bom? Falar dos nossos parceiros. Doutor Mohamed Salman foi quem colocou as lentes de contato no Diego Nunes. Sorriso estralante, parece Xenon. Então você que está precisando fazer um tratamento odontológico de qualidade, vai no Dr. Mohamed Salman no Instagram, Dr. Dr. Mohamed Salman. Falando que veio pelo Sobre Humanos Podcast, terá desconto exclusivo. Marca sua avaliação. Centro de Odontologia no centro de Mogi das Cruzes. Antes de lente de contato, é importante você ter a sua saúde bucal intacta. Então, às vezes é um canal, aparelho odontológico. Saber a diferença de lente de resina para as lentes de porcelana também é de suma importância. Então, um grande abraço para o Dr. Mohamed Salman e para toda a família Salman, porque eles são artistas plásticos, porque colocar lente de contato, tem os irmãos também que fazem outros tipos de tratamento ali, Karim Salman, enfim, um grande abraço aí e fica essa indicação para vocês. Falar também da OA Água. OA Água no Instagram está como OHA Água, São Paulo. Você vai falar com o Fernando Chamelete, que é um nosso parceiro aqui de água. A água laranja, ela tem um pH 10 elevado, então você que pratica atividade física de alto rendimento, você tomando essa água, você vai acabar se hidratando muito mais rápido, recuperando as suas energias. Também a água verdinha é aquela água que é zero sódio, para pessoas que têm pressão alta, para pessoas que querem aí, não curte muito sódio, que também é boa para a sua saúde. E azul, ela é aquela mineral mais comum que vocês sempre acham em qualquer lugar. Então, a água temos aqui em todos os mercados da rede X Supermercado. Um grande abraço para o Silvio e também para o Fernando Chamelete. Valeu? No Instagram, São Paulo. Não menos importante, e para finalizar, eu preciso falar do meu parceiro Paulinho, do iPhone Brands, que esteve aqui em um bate-papo saudável, incrível, para saber um pouco mais dele. É o nosso parceiro a partir desse episódio. iPhone Brands,
maior vendedor de iPhone no Brasil. Em São Paulo já é, no Brasil está chegando, é uma profecia minha. iPhone Brands. O seu iPhone, ele vale uma grana legal na troca, fazendo upgrade. Então procure na rede social iPhone Brands GRU, GRU. Tem loja em Campinas, tem loja no Tatuapé e tem loja física em Guarulhos. Entrega para todo o Brasil também. Você que quer mudar de iPhone e caso você queira fazer algum tipo também de reparo, quebrou a tela, comprar algum acessório, iPhone Brands, a maior loja de iPhone do Brasil. Valeu? Agora vamos agradecer aqui ao Estúdio Sobre Humanos Podcast, com a presença do Christopher e também do meu parceiro Robson. Obrigado, viu, Robson? Obrigado, Christopher, tamo junto aí. E agora apresentar o nosso convidado de hoje, que faz um trabalho incrível, é das mesmas origens que eu tenho, ali na Zona Norte de São Paulo. Faz um trabalho incrível que poucos têm coragem de fazer, ou a determinação que ele tem. Não vou aqui estender a apresentação, simplesmente Buba Rodrigues, líder comunitário ali da Zona Norte de São Paulo e daqui a pouco do estado de São Paulo. Muito bem-vindo ao Sobre Humanos Podcast, Buba. Desde já agradeço, né? Puxa só um pouquinho, por favor. Desde já agradeço pelo convite, na verdade, pelo esclarecimento de trabalhos sociais que você também faz. Sou fã do seu trabalho. Obrigado. Assisto todos os dias que passam, eu estou lá, tanto quanto divulgo. Deixa um like também, convido a todos também para deixar um like. E hoje vamos falar sobre liderança comunitária. Legal, porque nós tivemos uma reunião recentemente, inclusive deixar um grande abraço para o nosso parceiro que está aqui, Silvano Salles. É uma pessoa incrível que eu tive a honra de conhecê-lo. Em breve estará aqui conosco também no Sobre Humanos Podcast. E para começar o nosso papo, ô Buba, eu queria entender quem é o Buba Rodrigues, onde nasceu o Buba Rodrigues, onde estudou o Buba, como que foi a sua infância. Fala um pouquinho pra gente do Buba Rodrigues, por favor. Eu sou de origem de Alagoas, né? Nascido em Maceió. Minha mãe ela é mãe solteira. Fui criado como mãe solteira. O pessoal fala mãe solo, né? Exatamente. No caso, eu não tenho uma mãe, eu tenho uma onça solteira, né? Um beijo pra manhã. O áudio tá legal. O fone, aqui ó, o seu. Isso, aí, foi. Por favor. E a minha mãe veio para São Paulo, né? A gente morava lá no norte em sítio, a educação era muito difícil, as ruas eram ruins. Minha mãe veio para São Paulo tentar uma vida melhor. Aqui ela foi costureira, ela foi faxineira, na época era faxineira, né? Hoje é auxiliar de limpeza. E aqui ela conseguiu vencer na vida. Porém, ela morava no antigo Corinthians, que era do Singapura, do Parque do Chaves, Zona Norte de São Paulo. Ali onde agora é o Singapura, Onde lá agora no Chaves. isso. Lilienthal ali. Isso, toda aquela região ali no final da Itamonte. Legal. E eu vim com essa realidade, pensando que São Paulo era um lugar de luz, de muitos prédios, de coisas assim sobrenaturais, né? Coisas maravilhosas. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe morava em um barraco na beira do rio. Você já veio junto com ela? Ela veio na frente para conseguir um lugar para ela poder viver Certo. e trazer os outros 3 filhos dela, né? E qual idade você tinha? Eu tinha na faixa de 9 anos de idade. Certo, por favor. Chegando aqui, a gente viveu toda aquela situação de acordar de madrugada com água dentro do barraco, né? Depois de um tempo, conseguiu vir a revitalização de pavimentação nas ruas, construção de prédios. Só que aquilo aconteceu e o Singapura ficou abandonado. Simplesmente fizeram e abandonou. Não pensaram em uma manutenção e nada. E a quadra que tinha sido construída, ela foi se devastando ao passar do tempo. E eu vendo que aquilo ali não tinha manutenção. A pavimentação se acabando, se deteriorando. Os esgotos também com vazamentos. Os muros de arrimo ao redor do Singapura também estavam abandonados. Então eu falei, não, eu vou ter que procurar pessoas que fazem esse trabalho de melhorias. Comecei a bater nas portas da prefeitura, de alguns colaboradores, e assim eu comecei a fazer Mas isso você está falando já da parte de liderança. de liderança. Mas aí, da parte de quando você chegou na infância, você
como que era? Você tinha acesso à escola, aqui já, tinha Sim. acesso à escola, se você era muito, dava muito trabalho, se você fugia muito da escola, fala um pouquinho pra gente de como que era a realidade e as dificuldades ali naquela região, naquele momento. Porque daqui a pouco a gente entra na parte da liderança. Sim. Qual que é, porque eu acho que tem tudo a ver, é uma ligação para entender quem é o Buba, para depois falar o porquê você hoje faz esse trabalho incrível que você faz. A primeira dificuldade ao chegar aqui foi a educação. Por quê? Porque quem vive em ocupação não tem comprovante de residência. Caramba. Então, demorou bastante para me conseguir encontrar uma escola, né? É tanto que quando eu consegui a primeira vaga na escola, no Gabriela Mistral, no Parque do Chaves, escola muito boa, por sinal também, Uma a das mais, melhores, a né? mais antiga, né, da região. Eu tive que entrar com o endereço da minha tia, que morava na Vila Sabrina, Caramba. entendeu? Sim. E, e foi muito difícil, né? Mas no final eu consegui a escola, consegui estudar. Mesmo assim, morando em periferia, sabendo o que rola dentro da periferia, eu não deixei me desviar, né? Sim. Consegui estudar, terminar meus estudos. Estudei plano diretor de São Paulo, me formei. Me formei em delegado de associação também. Legal. Me formei em professor de dança, zumba, fit dance e dança de salão. E hoje sou presidente da ocupação do terminal de cargas. E você acha que quando as pessoas falam assim, ah, mas não tem oportunidades, porque eu nasci preto, nasci pobre, nasci. O que que você acha sobre isso? Depende muito da. Lógico, é muito mais inacessível, muito mais distante a faculdade, a universidade, o poder público, os prédios como você pensava que era, né? Que tem, mas só que é uma determinada região. Avenida Paulista, entre outras, Brooklyn e tal. É, você acha que várias pessoas que tiveram as mesmas situações que você, que hoje são advogados, são delegados, têm outras profissões, você é líder comunitário, as pessoas elas precisam procurar também meios de sobrevivência, procurar o estudo, procurar outras atividades, que é possível não se envolver com a criminalidade, entre outras coisas, porque, queira ou não, não é exclusividade ali de onde a gente morou, onde você mora, mas é de várias regiões. Você acha que é possível? Sim, é possível. É possível, mas também falta muito também do governo. Falta muito porque a educação era para buscar as pessoas dentro de casa, entendeu? Pátria amada Brasil, né? Somos filhos de uma terra e temos governantes dessa terra. Então, os governantes eles tinham que se preocupar mais em como atingir essa classe pobre que precisa de educação, da arte e do lazer. Aí é uma pergunta que eu nem tinha pensado em fazer, veio agora. Eu falo para algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas que, na minha cabeça, deveria ter um planejamento financeiro ou Constituição Federal, por exemplo, que lá fala sobre o direito à moradia, fala direito à educação, ao esporte. Você acha que se trouxesse a Constituição para o linguajar do infanto-juvenil nas escolas, teríamos uma sociedade melhor? Por que minha pergunta, essa minha pergunta para você? Se lá na época que você estava no ensino fundamental, primeira, segunda, terceira, quarta série, sexta série, primeiro ano do colegial, se você tivesse acesso a essas informações, seria muito mais tranquilo de buscar ao poder público essas contribuições, essas melhorias? Sim, sim, com certeza. Eu não consegui também assimilar totalmente a sua pergunta. Eu gostaria que você fizesse de novo. É assim, a questão de colocar no ensino fundamental e ensino médio ou Constituição, uma matéria sobre organização ou planejamento financeiro. Porque várias pessoas hoje, vários comerciantes, eles acabam quebrando por não ter noção. Não são empreendedores, são empresários, são donos de empresa. Então, se tivesse desde a infância saber que minha mãe deu R$ 10. Mas ela deu R$ 10, eu posso gastar tanto, eu vou guardar tanto, porque quando eu precisar eu tenho também. Então essas informações para você, ou para mim, ou para a sociedade no geral, se ela fosse passada desde a infância ou na juventude, para você acha que seria muito mais tranquilo de se viver, de se ter
homens e mulheres melhores, assim? Sim, com certeza, porque iria facilitar o planejamento futuro, né? A gente ter hoje um pouco e poder multiplicar, entendeu? Empreender. Sim, Isso é muito importante. Eu acho que teria que ter sim uma matéria sobre empreendedorismo, sobre o mundo comercial, entendeu? sim, Sobre o mundo empresarial e preparar as pessoas para um mundo melhor e saber que aquilo ali é possível. Porque às vezes a gente pensa assim, eu queria ser um professor, mas um professor de dança. O professor de dança, ele é autônomo, ele é empreendedor, sim, ele depende de várias academias para ele sobreviver, entendeu? E ele saber que aquela formação vai trazer projetos futuros com o empreendedorismo. sim, Então, com essa aula comercial empresarial de empreendedor, vai facilitar sim, não só a vida de um professor, o quanto de um vendedor de doce, o sim. quanto de um dono de um bar, o quanto de um dono de um restaurante. Hoje, fazendo um paralelo, algumas escolas têm, ou a grande maioria, tem o Grêmio Estudantil. É mais ou menos uma atividade de um líder comunitário? Porque o Grêmio Estudantil, ele procura a melhoria da escola, vê lá se tá um telhado quebrado. Minhas filhas estudam no Veridiana, no Jardim Brasil, que estão tacando fogo lá, tá desculpa a palavra, tá um inferno lá. É, Então, você acha que é como se fosse um líder comunitário, só que na juventude já, na Sim, infância? Porque ela vai procurar trazer um pouco mais de disciplina, de educação, levar para a diretoria, levar para os professores algumas atividades para que aqueles outros alunos que não têm tanto esse conhecimento possam desenvolver um pouco mais. Então, você acha que o Grêmio Estudantil de uma escola, ela se parece bastante com as suas atividades como líder comunitário? sim, sim. Inclusive o Grêmio, ele seleciona lideranças, né? É o presidente da sala, eu já fui presidente de sala, eu já fui radialista do Grêmio Estudantil, Ah, lá então é isso aí, ó. Eu nem sabia. Ah, de União dos Palmares, a escola Monsenhor Clóvis, é uma escola muito bem sucedida lá, porém em Alagoas. governamental, isso, em União dos Palmares, Terra do Zumbi, Sim. Alagoas, que é onde eu fui criado uma boa parte do meu tempo. Eu acho que sim, eu acho que o Grêmio Estudantil, ele ensina as crianças a ser importante, entendeu? A disputar também uma vaga de liderança, a aprender com a perca de uma política, de uma democracia, porque rola também a votação. É, Ensina eles a aprender a política, que a política é uma coisa muito presente em todos os brasileiros, né? Muitos se negam a participar, mas no final de tudo, todos são governados pela política. e política tá no dia a dia, política tá em tudo. Exatamente. Eu acho que é um trabalho muito bem feito, e inclusive aqui em São Paulo eu acho um pouco carente essa parte. Eu acho que o governo tinha sim que conseguir uma rádio Grêmio em todas as escolas para estar falando sobre a educação, estar falando sobre os Legal, acontecimentos, estar falando sobre legal. os eventos durante o recreio, entendeu? 40 minutos de recreio dá para passar muitas informações para aquelas crianças que estão ali, se Sim, alimentando, ou brincando, ou dançando. sim. E fala pra mim, pelo menos uma ou duas situações que inesquecível assim da sua infância, que foi algo traumático que você lembra até hoje, que aconteceu com você. Traumático para mim foi ter que ir para a escola a pé durante muitos anos e a minha escola era 5 quilômetros longe da minha casa, Lá em Alagoas. lá em Alagoas. Caramba. É, E aqui em São Paulo, a falta de segurança dentro das escolas. Tipo, lá em Alagoas é uma área que na escola a segurança eu acho que é melhor do que aqui em São Paulo, A segurança. a segurança dentro das escolas. É, tem essa questão também, porque eu vejo o acesso de várias pessoas que nem fazem parte daquela escola e vira uma baderna, vira uma bagunça. Mas se tivesse, como você mesmo falou, a informação, se tivesse outras coisas, talvez não tivesse essa falta de segurança. Até mesmo para os pais, saber que o filho está em segurança naquela escola. Não vai ter liberdade ou facilidade de sair, né, de a qualquer momento, como hoje é. Na nossa época, de repente, nossa, eu tinha que inventar que eu passava mal pra poder sair da escola mais cedo, pra, sei lá, pra descansar, pra jogar bola. E hoje não, hoje simplesmente o portão tá aberto, a pessoa sai. Você não sabe se seu filho tá na escola, se não tá. E também, assim, hoje nós vivemos em um mundo onde cada pessoa tem um tipo de pensamento. Então, as crianças também são iguais.
Com certeza teria que ter uma sala de atendimento de assuntos Sim, psicológicos para estar alinhando as crianças e estar tirando ela de traumas, porque às vezes a criança está dentro da escola, mas ela realmente não está. A cabeça está em casa por só está lá fisicamente, né? exatamente, por uma situação de abuso de agressão, outros tipos de abusos psicológicos, entendeu? E as crianças elas têm que se livrar de todos os traumas para poder realmente aprender. Sim, Porque não adianta eu estar aqui na sala com você e estar lá fora. é verdade. Então as crianças rolam muito isso. Eu percebo por quê? Porque eu faço projetos sociais em comunidades, em hospitais do câncer, em idosos. E os idosos, eles sofrem as mesmas coisas das crianças também. Sim. É opressões psicológicas, né? Então eu converso muito com os meus alunos, e eles falam sobre muitos assuntos que nem eu consigo abordar, mas se tivesse um profissional psicólogo, com certeza eu iria direcionar ele para a sala deles. Eu acho de suma importância. Muitas pessoas acham que o psicólogo hoje, ele é para cuidar de doido, ele é para cuidar de pessoas que estão com algum tipo de problema traumático. E não, na verdade, é uma profissão como várias outras, mas que eu acho que é uma das mais importantes hoje para a sociedade. Porque tenho pessoas na família que passaram por um momento depressivo, precisaram tomar remédios. E como você falou, às vezes você está no trabalho e não consegue desenvolver o seu trabalho e você não sabe. E o próprio empreendedor ou o gerente ali colocando mais pressão e nem sabe o que que a pessoa está passando. Lógico, tem aquela frase utópica, né? Ah, a partir do momento que você entrar na empresa, você tem que deixar seus problemas do lado de fora. Legal, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, na escola ou no seu trabalho, se tivesse também um profissional dessa magnitude, que é o psicólogo, para saber, olha, não está desenvolvendo por causa disso. Tenta colocar ele em uma outra função. Tenta, de repente, eu tenho uma empresa que às vezes um funcionário não precisa nem me entregar atestado. Sabe por quê? Porque às vezes você vai no SUS e você pode estar com, meu, ruim. Ele não te dá atestado. Te dá lá um comprovante de horas. E aí vai descontar do seu dia. Então, muitas vezes eu prefiro falar assim, ó, está ruim mesmo? Beleza. Só que assim, hoje a internet, o WhatsApp, aí o cara fala, eu estou ruim agora na época de carnaval. Daqui a pouco tá lá no status, foi pra praia, foi pra não sei aonde. Aí tá de sacanagem, né? Aí a gente pega a CLT lá e fala assim, ó, aqui, ó, tem justa causa, tem outras coisas, entendeu? Mas antes era um pouco mais difícil de controlar tudo isso. E como começou esse anseio quanto à questão de liderança comunitária? Como que você começou? Você já conhecia a nomenclatura liderança comunitária? Ou você começou a fazer algumas atividades e falou, pô, peraí, isso é ser um líder comunitário? Me explica um pouco mais, por favor. O que aconteceu? Durante muitos anos a minha comunidade não tinha festa das crianças. Certo. É, Dia dos Pais também não tinha um evento para os pais. Dia das Mães também não tinha um evento das mães. Eu andava em comunidades que eram comunidades não, bairros, né? Que já tinha a visão do governo em prol dela, mas a periferia não. A periferia não tinha. Então, como a periferia sofria e eu morava dentro dela, eu sofria junto com toda a periferia. Sim. E eu sabia que eu resolver só o meu problema não ia adiantar. Eu tinha que resolver o problema de todos, porque eu amo o ser humano. E eu Legal. acho que o ser humano ele tem que ser amado e deve ser amado. E ser respeitado da forma que eles são. Preto, branco, azul, amarelo ou negro, entendeu? Porque o negro e o preto anda tudo junto, entendeu? Só que tem É. duas cores. Mas são todos maravilhosos e amados por mim também, porque eu também sou negro. Então eu percebi que a minha comunidade estava precisando de muito isso. Então eu fui nas padarias e pedi pão pro Dia das Crianças. Isso qual idade você tinha, mais ou Eu menos? tinha mais ou menos uns 15 anos. Certo. E eu falei, quer saber da maior? Eu vou fazer esse projeto. Legal. Então o pessoal que andava no barzinho da minha mãe, eu comecei a pedir pro dono da mecânica 15 quilos de salsicha, que é um pacote, Perdão, que andava onde? no barzinho da minha mãe. Somente um bar. Tinha não, tem, no Singapura do Parque do Chaves. Ah, tá. Não é No- aquele de esquina ali, não? É? é o bar da manhã, de esquina, dentro É. dos prédios. Legal, legal. Entendeu? Uma grande mulher e líder comunitária também. Então eu fui lá pedir as salsichas. Aí depois, em seguida, foi lá o dono da padaria do bairro. Fui lá e pedi mais uns 300 pães. Ele me forneceu 200. Aí eu falei, meu, não é que vai dar certo?
vai dar certo. Eu fiz 2 pedidos e foi aceito. Fui lá na dona Ana do mercadinho e falei, dona Ana, por favor, eu tô fazendo um projeto e é para alimentação das crianças. Vai ser só um cachorro quente, uns refrigerantes. Me ajude com alguma coisa? A dona Ana foi lá, me deu 10 fardos de refrigerante de 2 litros. Caraca. E me deu mais 2 caixas de pomarola, né? Que é um Um molho molho, de né? tomate. Sim. Eu falei, meu, eu vou conseguir executar. Mas tem muito pouco pão. Mas isso sozinho ainda. Só. Sozinho ainda. Tá. Fui lá e consegui tudo. Depois eu falei, e agora, quem é que vai fazer? Fui lá e falei pra minha mãe, manhã, a senhora tem as panelas aí, vamos fazer? Ela falou, vamos. E ali, dali em diante começou a virar uma tradição. Aí eu comecei a fazer todo dia das crianças, todo dia das mães, todo dia dos pais, toda Páscoa e o Natal Feliz. Que foi Legal. mais um projeto que eu consegui, que é tradicional. Nisso, nisso entrou a pandemia. E eu continuava dançando, porque eu sou professor de dança, como eu tinha falado no início da entrevista. Sim. E eu dançava em bandas de forró, em várias bandas da Zona Norte, inúmeras bandas, como bailarino freelance, para não ser obrigado a viajar com as bandas. Aí me formei em professor de dança, Isso né? antes de começar a dançar. Ou começou a dançar, depois se formou. Depois me formei em professor. Certo. Aí eu comecei a dar aula nas academias. Eu consegui 7 academias, porque eu sou muito bom na dança também, graças Legal. a Deus. Eu vi o vídeo, eu vi o Viu, vídeo. né? Eu Você vi. viu. Depois a gente vai colocar esse vídeo aí pra galera assistir. Fechou. E o que acontece? Nisso entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, só que até então eu era um líder comunitário, mas para mim eu não era um líder. Para mim eu só organizava eventos e ajudava a minha comunidade. Sim. Começou a pandemia. Aí começou uma ocupação no terminal de cargas, onde você conhece. Isso que ano? Que ano já? Agora na época Já da. fazem 2 anos isso. Tá. Bem no início da pandemia. Bem no início da pandemia. Já começou a fechar as escolas. Nisso que começou a fechar as escolas, o governo já deixou a desejar na educação e na preparação financeira para aguentar uma pandemia de tão grande porte. Sim. E uma pandemia que era um assunto mundial, que veio de longe para cá. Até chegar aqui já era para o governo ter se preparado Claro que para é. combater tudo isso. Então, as escolas foram as primeiras a fechar. Então, a educação já deixou a desejar. Nisso, se um pai e a mãe de família trabalhava, um deles teve que ficar desempregado para cuidar das suas crianças em casa. E o custo financeiro aumentou dentro de casa, porque aguentar as crianças dentro de casa o dia todo aumenta os valores financeiros Aumenta a água, aumenta a luz, aumenta e a tudo. alimentação, É. onde tudo ficou mais caro. E começou as pessoas a procurar por moradia, porque não conseguiam mais pagar O aluguel. o aluguel. E nisso começou a perder todos os empregos. As lojas fechar e as academias também fechar. Então eu também acabei ficando desempregado. Onde eu tinha uma proposta para me dançar fora do país com uma banda baile de lambada. Eu ia para Portugal. Fecharam também as fronteiras. Então ali eu fiquei assim, com a mão na frente e outra atrás, de mãos atadas. Caramba. As academias fecharam, eu falei, meu Deus, e agora? Passou um amigo meu e falou, Buba, estão construindo umas casas, uns barracos, lá na ocupação do terminal de cargas, no terreno do terminal de carga, que não era ocupação ainda. Ali de frente é a Sambaíba ali. Em frente a Sambaíba, localizado ali, terminal de cargas da Vila Sabrina, o Certo. maior terminal de cargas da América Latina. Perfeito. Só que local abandonado, porém muito famoso, e eu fui para lá, porque eu não tinha mais o que fazer por mim. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir, porque eu moro aqui, né? A minha mãe já era casada, tinha novos filhos, eu morava sozinho, de aluguel, né? Na comunidade. E eu falei, meu, eu não vou conseguir pagar aluguel, e para casa da minha mãe também eu não vou voltar, porque não cabe mais eu lá, muita gente. Sim. Então eu fui lá e consegui um espaço. Lá era um espaço abandonado, com mais de 400 denúncias públicas, de roubos de cargas, de local de estupros, local de prostituição infantil em todas as idades, local de tráfico de drogas e assaltos. E todos esses crimes era a olho nu. Ninguém se prontificava a falar que não podia. E hoje lá tem 840 famílias morando
com perfis de mães de famílias solteiras, que têm 5 filhos. Lá tem mulheres de presidiários que estão em situação de vulnerabilidade também, são Sim. seres humanos. Lá tem senhores de idades que não são aposentados porque não é fácil se aposentar. Lá tem jovens desempregados e todos os perfis de necessidades financeiras. Eu vejo essa questão do próprio a pessoa que não é aposentada ainda, né? O governo ele dá ali a questão de alguns auxílios, né? Tem o como chama? Tem um auxílio, agora me fugiu da memória. Tem um auxílio que é para pessoa de baixa renda a partir dos 65 anos, mas como que a pessoa vai justificar se ela não tem o endereço que você falou na infância? Que Exatamente. aí você precisa ir no poder público ou ingressar com uma ação, se for administrativamente ou judicialmente. Você precisa do endereço. E aí não tem. Aí entra de novo naquela problemática que você tinha na infância, da escola. Que você falou Exatamente. assim, ó, eu não consegui a vaga na escola. Então, de repente, a pessoa não consegue aposentadoria também, porque não tem um endereço fixo ali para chegar um comprovante de residência e etc e tal. Então, são algumas lacunas que precisam ser preenchidas. E que eu acredito que o seu trabalho, ele é também voltado para isso, para tentar resolver essas lacunas. E aí, você está falando, e quais as maiores dificuldades que você encontra ali dessas mulheres? Porque algumas pessoas acham que a Maria da Penha, por exemplo, além de Maria da Penha, a agressão é só física, né? Então tem a agressão psicológica. Isso mesmo, Eu queria que você falasse um pouquinho. você entrou em uma tese muito boa, que a maior dificuldade na periferia em ocupação é a incerteza da garantia do amanhã. É você ir deitar e ficar com medo, meu, uma hora vai vir um trator e vai derrubar. Verdade. E você olhar para o lado e ver seus filhos dormindo, né? Já pensando no café da manhã, porque não tem o dinheiro de comprar o pão, de repente está até sem gás, e ter o medo de amanhã ir para a rua e ficar sem moradia, que nem esses dias estava passando na televisão. O governo tirando as pequenas cabanas dos moradores de ruas. O governo devia dar era um colchão para eles. O governo devia ter capacitado os locais que trazem essas pessoas como os abrigos. Sim, Você vai lá nos abrigos de hoje, ele só é bonito na inauguração, mas sim. a manutenção não tem, entendeu? É quase um porão, na verdade. Exatamente. A gente vai ali num abrigo que tem ali no Parque Novo Mundo. Você olha lá, sinceramente, eu preferiria morar na rua, Como vários preferem. como vários preferem. Chegou um rapaz de Pernambuco dizendo que ele estava há 3 dias morando na rua porque ele recebeu uma proposta de trabalho. Chegando aqui, ele não conseguiu se manter e nem o emprego não era uma coisa real. Então ele ficou ali no terminal de cargas procurando uma carona. Sim. E quando ele falou pra mim, eu sou nordestino, eu já fiquei Pra com poder dó. voltar pra Exatamente, cidade dele. exatamente. Tá. Eu já fiquei com dó dele, meu coração já partiu, né? Porque a gente sabe que o nordestino, ele é mais sozinho aqui, Sim, sim. entendeu? E pelo fato de não conhecer nada, não saber onde achar uma comida gratuita ou uma associação que possa arrumar uma cesta básica, e também se arrumasse uma cesta básica, não teria onde cozinhar, entendeu? Já dormindo, Caraca, é uma loucura, né? Porque tem tudo é isso. uma necessidade atrás da outra. É porque as pessoas que não vivem essa realidade, ela imagina assim, tá, eu vou dar uma cesta básica pro morador de rua. Caramba, mas você vai dar uma cesta básica e a pessoa vai cozinhar onde? É isso Exatamente. que, de verdade, pra mim, pra eu entender isso, imagina as pessoas que estão nos assistindo, de falar, ah, vou ajudar de tal forma. É a parada de você dar a vara pra pescar. Eu tenho um escritório ali em Santana. Você falou das pessoas que vêm do Nordeste. Várias pessoas debaixo do viaduto ali da Cruzeiro do Sul, Uhum, debaixo onde passa o metrô lá, eu esqueci do trilho do metrô, pessoas que moram por ali, porque eu acredito que seja isso, muitas dessas pessoas, eu acredito que seja isso, que vêm acreditando numa realidade, acreditando numa promessa de emprego, não acontece, e eu vejo pessoas com roupa, faz uma cabaninha ali e fica por ali, e aí o poder público não faz nada para poder
E o poder público vai lá e tira as barracas dessas pessoas que já estão sofrendo opressão psicológica, opressão financeira e que perderam até o sonho de vencer e desacredita dos seus sonhos, né? Porque o que era para ser uma realização de sonhos, Sim, que é melhor viver o sonho acordado em realização, né? A pessoa perde totalmente o pique de viver, né? De lutar, de acreditar no futuro melhor. sim. Não é verdade? E o que aconteceu com este rapaz? Eu falei pra ele, então o que é que você precisa? Ele falou, eu preciso de uma carona pra mim ir embora. Eu falei, meu, eu não tenho condições financeiras de te ajudar, porque eu também não recebo nada pra ser líder comunitário. Eu trabalho inteiramente gratuito, entendeu? Pelo poder de Deus, assim, sabe? Que Deus, ele É, capacita a gente. se você puder, Buba, antes de você concluir essa situação desse rapaz, explica pra galera como que é o trabalho do líder comunitário. O próprio Silvano, na nossa reunião, falou sobre essa questão de ser voluntário. Então, assim, você procura o bem comum, o bem da sociedade, principalmente daquele pedaço de terra ali, mas de forma voluntária. Então, tem pessoas que recebem algum salário, assistente não sei de quem, secretário não sei de quem, e mesmo recebendo não faz a política pública. E você, como voluntário, e pessoas acham que normalmente os líderes, eu já passei por isso algumas vezes, algumas pessoas que eu conheço, achar que sempre tem vantagens econômicas, né? Chega a época de campanha, fala assim, não, ele tem interesse em alguma coisa, ele ganha alguma coisa. Mas na verdade você fala que a sua realidade é outra. Sim, sim. Então, como que é essa questão de ser voluntário? Perdão por te cortar, e depois a gente volta nessa parte do rapaz que precisava de uma carona. Mas você é voluntário e você tem as suas necessidades também, mas você procura não só as suas, mas as dos próximos. Exatamente. Ser um líder comunitário voluntário é você ter que se dividir em três. É você precisar de um clone, entendeu? Para ser você em algumas representações, né? É você tirar dinheiro do seu bolso para ir em reuniões, é você tirar dinheiro do seu bolso para tirar uma Xerox. Porque tem coisa de urgência, documentações que a gente tem que enviar, o qual não dá tempo de fazer uma vaquinha, Sim. entendeu? E é muita coisa, é você ter que abandonar o seu eu, né? Esquecer as suas emoções e viver a emoção do próximo. Você já sofreu algum tipo de ameaça? Sim. É. Você pode falar sobre isso? Eu preferia não falar É, muito, né? tá. Não, fica à vontade. Mas sim, sim. Existe sim tipos de ameaças. Existem ameaças políticas, né? De apoios políticos. Ah, não, você não pode apoiar o fulano de tal, porque eu quero entrar com você, entendeu? E Perfeito. você disser que não, e a pessoa falar bem assim, você tem certeza? É isso mesmo? Entendeu? Tipo um ar de arrogância, Sei. entendeu? Ameaça de pessoas que querem tomar as A presidência comunidades, da a comunidade, presidência, da liderança. exatamente, a presidência da comunidade, mas no grande final não tem um coração solidário igual a gente tem. Perfeito. Então, quando a gente apresenta nossos projetos, já em andamento, projetos futuros, o qual uma criança tem direito a um filme dentro da comunidade que a gente traz, pessoas que colaboram e apoiam, é onde eu trago também um número de dança que eu mesmo faço no meio da comunidade com as minhas bailarinas, entendeu? É um projeto de leve leite, um projeto de roupas de doação, projeto de cestas básicas, é tudo coisa que a gente abrange com patrocinadores e colaboradores, né, que vai lá e Legal. leva esses materiais para a gente poder continuar o nosso trabalho social. E aí você, por gentileza, volta naquela E questão do rapaz. a ameaça maior que eu quero deixar bem frisado aqui é Por sobre a favor. Secretaria da Habitação. Por Por favor. que a Secretaria da Habitação? Porque eles não fazem um trabalho específico de ajudar as pessoas. Porque é lei. O brasileiro tem que ter moradia. E, e a área que é do governo, que é da prefeitura, é nossa também, certo? Somos filhos da pátria amada Brasil. E a gente, como filho, a gente não pode ficar na rua sendo filho de uma mãe rica que é o Brasil, Perfeito. entendeu? De muitas riquezas. Dono do petróleo, fabricante da gasolina, onde a gente paga um absurdo pela gasolina, entendeu? E o governo vai lá e quer tirar os moradores, entendeu? Simplesmente passar um trator por cima
oferecer uma ajuda de custo, de uma ajuda aluguel de R$ 400, Você faz o que com isso? onde as famílias estão desempregadas e qual é o político, qual é o trabalhador do governo que paga R$ 400 entre água, luz, gás encanado e aluguel. Que isso, não existe. Porque apresentando um deles, eu vou aceitar a proposta, né? É, Só que como não chegou ainda, então não tem como aceitar, sim, sim. né? Que vira até uma piada, né? Esse assunto. Mas é isso, a ameaça maior é a não certeza de uma moradia digna no amanhã. E aí, os planos que você tem para a curto prazo, porque é um ano político, o que que você pretende com esse ano político? O que eu pretendo com esse ano político é. Eu pretendo que realmente quem queira estar à frente desse estado de São Paulo, que é o estado mais rico, Sim, sim. mais rico do país, entendeu? Onde o estado tem estrutura melhor do que muitos países e uma expansão maior de tamanho do que muitos países. Sim, São verdade. Paulo chega a ser um terceiro mundo, né? Mas ele é fraco na diretoria política, ele é fraco na educação, ele é fraquíssimo na saúde, ele é fraco no poder humano, nas leis humanas, ele é fraco no reconhecimento do ser humano. Ele não tem amor pelo próximo, ele tem amor só a si próprio. Caramba. E aí, eu vejo que muitas pessoas aparecem no ano político, Sim, né? No ano político, eu vou, faço, eu prometo, eu vou fazer e vai acontecer. Não vou citar nome, né? Porque não é um mérito hoje, mas você, na nossa reunião que nós tivemos recente, você falou que teve. Eu queria que você citasse o caso que aconteceu sobre aquela questão elétrica, para as pessoas entenderem da necessidade básica, né? Sobre a questão de contribuição. Não vou citar a pessoa que fez, né? Que ajudou, por enquanto. Mas se você quiser, fica à vontade. Se sim, você puder citar, para as pessoas entenderem que a necessidade ela passa pelo saneamento básico, pela saúde, pela segurança e muitas vezes pela energia ou a água, coisas sim, básicas. sim. Por favor. É assim, muita gente não conhece também a ocupação, nunca viveu essa realidade, né? É a expansão, né, de público grande que você tem, e seu público tem todos os perfis, Claro. na verdade. Tem perfil que nunca entrou numa comunidade, ou às vezes tem até medo e receio pelas histórias que as pessoas contam. O preconceito, né? O Não sabem que lá dentro preconceito. tem pessoas humanas que lutam por algo melhor. É o preconceito antes de entrar, de saber a realidade. Exatamente. Por exemplo, para entrar na minha comunidade, você tem que passar por uma triagem. Você não pode chegar lá e falar, vou morar nesse barraco. Caraca. É assim, eu tenho uma triagem de todas as famílias. Eu sei o perfil de cada família que mora dentro de cada barraco. Entre 840 famílias. Todas elas têm cadastro de quantas pessoas são, quais são o perfil delas, quais são as necessidades, quantos idosos tem dentro da casa, quantas crianças e quantos adolescentes. Para quê? Para cada projeto que chegar na minha comunidade, eu saber para quem direcionar, no imediato. Não ter que ficar fazendo aquela pesquisa Perfeito. ou direcionar pessoas que não estão tão necessitadas daquilo. Perfeito. Porque eu não posso receber uma cadeira de roda de doação e dar para uma pessoa que usa muleta. Não, aquela pessoa precisa de uma muleta, Perfeito. não é de uma Justo. cadeira. Né? Então, ocupação, ela vive muito situação vulnerável, né? Sim. Vulnerável não só de fome, mas também necessidade de manutenção. Por exemplo, essa questão que você falou de fazer triagem, não é qualquer pessoa. Na minha cabeça sempre tem assim, que eu vivi muito tempo no centro de São Paulo. Sim, E tem muitos prédios desocupados há muito tempo, prédios do poder público, né, que poderia, sim, ter outras pessoas morando lá, né? Eh, e aí eu vejo que em outros momentos que chegou até a minha pessoa, não sei se é verdade que acontece, eu queria saber de você, e pessoas que têm moradia, falam, não, eu vou ocupar aquele espaço com alguma pretensão, falar assim, não, vão dar uma casa, vão dar algum benefício. Isso já, acho que acontece pra caramba, assim, não tô dizendo que acontece esse fato, mas que essas informações chegam até você. Ou que já chegaram e você falou, não, peraí, você não precisa. Aí você faz essa triagem. já. Já aconteceu sim. Já aconteceu porque eu sou um cara que eu conheço muita gente, Sim, né?
eu já ajudo as periferias, já não é de agora, né? Desde os 15 anos de idade. Então, eu conheço pessoas que já foram lá e no início, né? De, não, esse terreno aqui vai ser o meu. E eu chegar e ter que virar e falar, não, não vai ser seu. E a pessoa até brigar comigo, entendeu? Até me É ameaçar. esse tipo de ameaça, é? Exatamente, até me ameaçar e falar, meu, ó, depois aparece com a boca cheia de formiga, não sabe por Aí, quê. olha isso. Depois leva um pau aí na madrugada. Ó, não anda na madrugada não, entendeu? Só que eu não posso ser fraco. Eu não posso ter medo, entendeu? Porque Deus me fez um corajoso e não um fraco. Entendeu? Então eu não posso permitir que qualquer perfil entre na minha periferia, na minha ocupação. Por quê? Porque senão vai ser invasão. Aí sim eu chamo de invasão. Invasor é aquele que quer entrar onde não cabe ele. Transgredir uma situação que não Exatamente. comporta. Ocupar é quando você realmente precisa e espera por uma negociação futura. Sim, Não é porque a gente estamos na ocupação do terminal de cargas que a gente vai dizer assim, não, a terra é nossa, ganhamos a terra, não. A gente espera que o governo se organize e nos faça uma proposta de moradia digna. Entendeu? Por quê? Porque as famílias estão desempregadas, as famílias estão carentes, as famílias vivem de doação, as famílias dependem de uma cesta básica que o governo mande. Às vezes o governo manda uma cesta básica, mas não é sempre, sim. entendeu? Então é umas coisas bem delicadas, assim. E para quem mora nesse tipo de ocupação, como que é o saneamento básico? Então, saneamento básico é bem precário, né? Então, no terminal de cargas, a gente fez o seguinte: eu vou contar como experiência própria Por favor, por para. favor. Eu gostaria, porque a sua experiência, a sua riqueza de conhecimento faz com que outras pessoas que nos assistem pode querer contribuir, pode querer ajudar de alguma forma. E depois que você concluir esse raciocínio que você vai fazer agora, eu vou, eu vou pedir a contribuição de outras pessoas aí para ajudar de alguma forma, por favor. Viu? E, Você ia falar de uma experiência própria sua, assim, que e o que acontece? saneamento e tudo mais. Chegando lá, na hora de. Fizeram os barracos, né? Dividir as ruas de 7 metros, Certo. para poder entrar o governo, entendeu? Para o governo ter o direito de ir e vir. Apesar de nunca ter mandado uma assistente social lá para saber quantas crianças tem, ou saber quantos idosos tem, entendeu? Sim. Nunca mandou um conselheiro tutelar ir lá e tomar parte da situação, entendeu? Ou, ou, ou até um atendimento de advogados, né? Que É isso que precisam eu ia falar. muito. É. Mas a gente consegue tudo isso aí no social. Consegue? Sim. Legal. Então, o que acontece? Eu consegui uma parceria com um empresário chamado Silvano Salles. Legal. Ele nasceu na periferia, foi morador também da mesma comunidade que eu fui criado, né? Conheceu a minha mãe também, tipo assim, por incrível que Foi pareça. lá tomar um cafezinho? Quando chegou lá, meu, conhece sua mãe. Passamos os moradores, conheço ele também. E hoje ele é empresário na Santa Efigênia, né? Tem as Certo. suas casas de aluguel, ele tem uma história bem assim, bem de superação. Porém, ele nunca esqueceu suas raízes. Então, o que é que ele fez? Ele fez uma parceria comigo de organizar projetos. O que é que um líder comunitário precisa na sua comunidade? Então, eu comecei a fazer pesquisa com as lideranças comunitárias que eu conheço, com a minha equipe de coordenação da ocupação Jardim Julieta, do terminal, que eu tenho uma equipe de trabalho, um corpo de trabalho lá. Sim. Inclusive, quero mandar um abraço para a Valdirene, para a Andréa, para a Marcinha e toda a coordenação que lá tem. E a gente foi lá e fez. Qual seria a necessidade de uma comunidade? Seria as fiações. Então ele já está entrando junto comigo na manutenção dos fios. Porque a especialidade do Silvano é essa. É isso. É exatamente isso. E também manutenção de alimentação. Mas vamos voltar agora para o saneamento básico, Por favor. como estávamos. Ao entrar, fizemos os barracos, né? Dividimos as ruas, colocamos a energia, muito precária, né? Que sempre tem que ter a manutenção, que é onde entra o Silvano Salles. Quando fomos fazer as fossas, era local de entulho. Ah, lá é fossa. Era fossa. Era fossa. Era local de muito entulho. Então, as fossas não conseguia puxar aquele líquido, entendeu? Então começavam a esborrar. Caramba. Aí eu falei, gente,
Não vai dar para a gente fazer assim. Vamos tentar uma outra forma. A Sabesp jamais iria entrar sem autorização do governo. Autorização essa que o governo não deu até agora, né? Então vamos fazer o saneamento básico. Mas como vamos fazer o saneamento básico? Vamos fazer o saneamento básico artesanal. Então a gente vamos fazer o orçamento de quantos canos daria, de 100. Vamos furar a rua até o outro lado da rua, onde passa o saneamento básico da Sabesp, e vamos fazer a encanação. E assim a gente fizemos. Começamos a colocar as caixinhas, mestre, as caixinhas de divisão e colocar as privadas de acordo com o nosso saneamento básico artesanal. Onde deságua na rede da Sabesp. Exatamente. A gente fomos lá e colocamos na rede da Sabesp. Caraca. Mas isso daí tudo com voluntários, né? Voluntários Sim, para tentar para fazer a questão do saneamento, de mestre e, de obra, sim, tem materiais também, porque tem custo isso. exatamente. E o que acontece? Dentro disso, como a gente não tem um poder financeiro aquisitivo, então a gente faz vaquinha. A gente vai lá e fala, gente, ó, o orçamento de cano deu R$ 800, mas dividido para 100 casas não vai ficar R$ 800. Vai ficar 15, 30, 40, 50 de cada. Sim. Ente- Entendeu? Desculpa. Entendeu? E assim a gente sobrevive. Mas aí daria para fazer também. É como se fosse. Eu moro num condomínio, é como se fosse um condomínio. Que faz o Exatamente. rateio para pagar as contas, as despesas. Na grande realidade, eu sou um síndico de um É. prédio, E né? vou te Só que falar, viu? O é síndico barraco. ouve. Nossa, meu Deus. Só que Imagina. o meu trabalho ele é muito mais, né? Ele é muito mais voltado à assistência social de todas as formas. Até porque o síndico ele ainda tem ali qualquer tipo de condomínio, pequeno, médio ou grande. Ele ainda tem o recurso de cada um, tem o IPTU, tem os rateios de gás, de água, enfim. Agora, o líder comunitário não. É mostrar a necessidade urgente que tem, imediata, e muitas vezes aquela família ali, os R$ 10 que você está pedindo de vaquinha, para um pode ser que seja legal, dê para fazer. Para outro, é o almoço do outro dia. Exatamente. É tanto que na reunião, quando eu chamo a reunião do pessoal, a gente está vendo como vamos elaborar, a gente deixa bem claro, gente, se tiver alguém que tem um pouquinho a mais, entendeu? E o seu vizinho não tiver, dê R$ 5 a mais para ajudar aquele vizinho. Isso. Deixe R$ 10 a mais para ajudar aquele vizinho. E se cada um der R$ 2 a mais, vai contemplar ele e ele também vai ter a luz, ele também vai ter a água, ele também vai ter o saneamento básico, porque tudo é o mesmo tipo de projeto. Sim. Entendeu? A mesma coisa aconteceu na luz, a mesma coisa aconteceu na água, entendeu? A mesma coisa aconteceu com o morador que perdeu a casa por um incêndio, entendeu? Por causa de uma manutenção de luz que não teria sido Você feita. pode citar aquele papo que nós tivemos lá, que teve um problema na eletricidade e tudo mais? Lembra que nós estávamos conversando? Se você puder citar, para entender onde teve a atuação imediata do próprio Silvano como empresário e para resolver aquele problema que era um problema imediato. Que pessoas lá que recebem tratamento de. Eu esqueci o nome, aquelas. São injeções, não é enzimas, que às vezes precisa da geladeira funcionando, que precisa guardar algum medicamento, alimentação que pode estragar. Então, se não resolvesse a questão elétrica, poderia ter um prejuízo muito maior. Então, se você puder citar para as pessoas entenderem, pelo menos essa Exatamente. atuação pontual. Sim. Inclusive, esse projeto, Periferia em Manutenção, a gente estamos registrando ele, viu? Legal. O Silvano está registrando já, patenteando, porque a gente quer essa manutenção contínua, tanto na minha comunidade quanto nas lideranças. Inclusive, eu convido todas as lideranças para estar entrando em contato comigo, para a gente estar vendo quais são as necessidades da comunidade, o que que eles precisam para continuar ajudando as comunidades e também empresários que possa estar nos ajudando a liderar essas comunidades que também têm a opressão psicológica, financeira e insegurança de moradia. Você consegue precisar quais são as necessidades imediatas que uma ocupação tem? Por exemplo, na sua principalmente, ali onde você vive? Para quê? Porque nós temos, graças a Deus, alguns parceiros no podcast que de repente as pessoas precisam primeiro saber como ajudar.
às vezes não sabem como chegar, em quem chegar, né? Não basta chegar e falar, vou levar 10 cestas básicas. Às vezes a comunidade precisa de 50. Sim. Então, quais as necessidades imediatas ali que você já filtrou? Que você já entende que seria útil? Seria útil, muito útil, manutenção elétrica, que é o qual a gente já estamos fazendo. Aí já tá, Já vamos tá colocar, ok, vamos falar que já tá resolvido, está porque o resolvido. Silvano vai resolver essa parada. Que era um dos pontos críticos. Certo. Mas agora a gente temos problema com a pavimentação, que as ruas ainda são de barro. Época de chuva, é muita lama, entendeu? É muita falta de higiene pelo fato de lama e tal, entendeu? Então acaba atrapalhando, é muita poeira também, Sim. né? E também eu gostaria de já dar uma puxadinha de orelha na Enel, né, que está nos devendo Por favor. exatamente na Enel, que está nos devendo uma visita, né? Também da subprefeitura da Vila Maria, da região da Vila Maria, que é o nosso setor, de estar indo lá e tentar nos ajudar, né? Liberar o projeto da Sabesp, que já está feito, está aprovado pela Sabesp, mas só faltam vocês liberar. Então, por favor, ajude quem realmente precisa, porque vocês estão aí porque a gente votou em vocês. Aí minha pergunta pra você é: quem de fato tem essa caneta na mão na subprefeitura? É o subprefeito? Não. É o secretário, não sei do que. Você consegue me falar? Porque eu não entendo muito bem. Então, Já tem um projeto da Sabesp aprovado, é isso. já tem todo o orçamento aprovado. Aí precisa da verba da subprefeitura. Precisa da autorização dela para ser implantado, na verdade. E essa autorização tá na mesa de quem? Eu não sei te explicar Ou não exatamente. precisa falar pessoa, mas assim, olha, é o setor de habitação, sei lá, é isso? É o setor de habitação. Na subprefeitura da Vila Maria. Exatamente. Tá. Que mais que tá em andamento e tá parado? Você tá falando da Enel. Da Enel também. A Enel foi lá, numerou os barracos, né? Fez a planilha, mas essa planilha até hoje não executada. Estamos esperando também. E junto com isso, não vem só o problema da energia, Da né? energia e da água, certo? Porque o que é gato está sempre em manutenção, né? Mas a água, pelo fato de ser gato, né? A gente não se nega a pagar, desde que chegue a notificação e a gente possa ter um comprovante de residência para vários tipos de situações de quais estamos falando. Perfeito. É... E é isso, a gente precisa mesmo da ajuda de instabilizar as minhas famílias para consolidar de uma maneira geral. Para a gente não ter que ficar roubando água e luz, entendeu? Perfeito. A água, o problema da água é que quando é gato, sempre estoura um cano. Certo. Aí vai lá um morador que cola o cano da casa dele. Ele vai lá no meio da rua, corta o cano, ajeita o cano. Só que ali já entra muitas bactérias no cano, porque o solo do terminal de cargas ele é contaminado. Perfeito. Então as crianças estão aparecendo com coceiras, com bolinhas, com bactérias, entendeu? E está dando vários tipos de situações, como febre, dor de cabeça, disenteria. Então já é uma coisa que, além da necessidade de sobrevivência, que é a água é sinal de vida, jamais poderia ter sido negado para a gente. Sim. Entendeu? Não se nega a vida, onde a vida é praticamente de graça. É coisa que a nossa terra dá. E a gente teria que pagar só a encanação para ela chegar na nossa casa. Sim. E a gente quer pagar. Por quê? Porque isso está afetando a saúde pública da nossa comunidade. Perfeito. E a questão dos agentes da saúde, dessas agências de saúde do bairro, acho que ali quem atende não sei se é do Chaves ou do Jardim Brasil, eles visitam ali Sim, sim, onde sim. vocês estão? Sim. É, O posto, Isso, posto de o saúde. posto de saúde Jardim Julieta, eu quero parabenizar ao posto Jardim Julieta, que eles sempre estão indo lá e fazendo um trabalho super, super top. Inclusive, quando saiu os exames de Covid-19, a gente ganhamos 40 testes para a gente encaminhar para lá. Legal. Inclusive, toda a coordenação logo de cara foi obrigada. Por quê? Porque a gente faz assistência social.
e eles respeitam muito. É porque aí entra de novo aquela parada de não ter o endereço. Porque você vai tomar a vacina, você precisa de comprovante de endereço. E aí, se você Isso. não tem, tem que ter essa questão ali do posto de saúde que tem essa sensibilidade de falar, peraí, a sociedade precisa se vacinar. O que que a diretoria do posto de saúde fez? Eles foram lá, elaboraram um CEP e falou: todo mundo entrará por esse endereço. Basta querer fazer, né, Buba? Basta querer fazer, porque tem várias saídas que dá para acoplar É, tudo. eu vejo isso porque quando a pessoa não quer fazer, arruma desculpa. Agora, quando quer, você vê, criou um CEP ali, entre aspas, fictício, só para identificar de qual região é e para vacinar as pessoas. Sim, Então, por exemplo, para a mesma coisa para água ou para energia ou para poder algum tipo de benefício do poder público, essas pessoas que moram lá têm dificuldade até mesmo desse auxílio governamental, não tem? De receber? sim, Porque não tem o comprovante. com certeza. E também eu queria também pedir uma ajuda também às pessoas que estão nos escutando, né? Por favor. Também pedir uma ajuda, obrigado, viu, Diego? Também quero pedir uma ajuda também às pessoas que estão nos assistindo. Temos professores de dança lá, temos professores de capoeira, professores de luta, que também moram na nossa comunidade pela situação de ficarem desempregados. Então, a gente temos uma rede de projetos sociais que não tem aonde ser elaborado. Por quê? A nossa associação ainda não está de pé. Constituída. Exatamente, constituída sim, mas porém não está de pé. Assim não tem paredes, tem só o terreno, entendeu? Então eu queria ver se os empresários locais que querem fazer projetos sociais, que querem nos ajudar, nos procure também para estar dando essa força. Duas telhas que você der, que está no seu quintal, já estará nos ajudando. Mas tem o CNPJ, tudo certinho? Já tem? Sim, Legal. sim, já está em cartório já. Mas Já não. está saindo. Ah, tá pra sair. Tá para sair. Tá. Quando sair, você já me avisa, porque a gente tem algumas práticas aí, algumas políticas que dá pra gente somar. Tem uma empresa de um parceiro meu, é, ali na. Ali é. Esqueci o nome da avenida agora. Edgar Rosan, Jardim Brasil. Jardim Brasil. Chamada MM Foods. É onde trabalha o Cobra, meu amigo. Um abraço, Cobra. Você vê, o proprietário, Marcelo, parceiraço meu, parceiraço. Ele é um cara que emprega muita gente. Sim. Muita gente, inclusive a questão da inclusão. Só para completar, a MM Foods também é patrocinador da nossa comunidade. Sempre que tem o projeto das crianças, Aí, eles sempre estão lá com os pães maravilhosos que eles fazem, os eu pães. nem sabia. Sim, eles apoiam muitas comunidades, não é só a minha. Quanto também as casinhas também ele ajuda, quanto o violão também, entendeu? É, os E times de várias futebol os lá, times por de aí fora. futebol, eles são muito top e quero parabenizar o coração enorme que vocês têm. E aí, dentro do que eu tô te dizendo, além desse auxílio alimentar, eu acredito que alguns profissionais que estão desempregados lá, a gente poderia encaminhar aos poucos para fazer uma triagem ou alguma entrevista, para de repente ingressar. Sim, sim. Inclusive, ele também faz esse trabalho lá. Ele sempre dá preferência às pessoas da periferia. É, Eu acho incrível e eles estão de parabéns à organização de colocar para trabalhar quem realmente precisa. precisa e tem, às vezes a pessoa, por algum motivo ou escolha, ela acabou ficando, foi presa, praticou algum ilícito, e aí depois quando sai, tem a dificuldade de ingressar. Por que que muitas vezes volta E de para recomeçar, né? para criminalidade? Porque não tem oportunidade. Sim, Então, se você, como o próprio Marcelo da MM Foods, vai lá e dá uma oportunidade, que a pessoa só quer uma oportunidade, ou então a pessoa que nunca teve experiência naquela atividade, ensina. sim. Dá uma oportunidade. Ah, pessoa com 2 anos de experiência. Como que você vai ter experiência se você não tem oportunidade? Exatamente. Então, eu acho legal você me falar isso. Eu nem sabia, tá vendo? No decorrer da nossa conversa, já saber que ele é uma das pessoas que ajuda bastante lá. É, E aí também a questão do emprego, o do saneamento. É um ano político. Eu espero que as pessoas não cheguem só fazendo promessa, que chega e de fato faça as coisas acontecerem. Não é só. Se são 4 anos de mandato, meu, faça e deixa um legado ali, sabe? Então eu queria saber também quais os planejamentos seus para a curto, médio e longo prazo. Primeiro curto, depois médio a longo prazo.
como líder comunitário? O que você almeja? Bom, é uma pergunta bem direta. É, 3 perguntas em uma só. em uma só. De repente, falar assim, poxa, como líder comunitário, imediatamente eu gostaria de atender a minha população, atender meu conglomerado de pessoas ali, levando mais saúde, levando mais. Não sei. Aí é de você, é com você. O que eu gostaria? Gostaria não, o que eu quero, Sim, né? Porque gostaria é muito longe da realidade que eu vivo, entendeu? Porque perfeito, quando eu chegar em casa eu vou ter que viver o hoje. perfeito. Então eu vou perceber que eu não desejo, eu quero, entendeu? O que eu quero hoje? O que eu quero hoje é moradia digna para as pessoas que estão ali lutando e sofrendo por uma moradia. Certo. O que eu quero hoje é que o governo se coloque em nosso lugar, entendeu? E pare de fazer vista grossa para onde está realmente a necessidade. Porque a gente escolhe o governo para o governo nos apoiar, nos defender. E o governo não defende e nem apoia. Perfeito. É que o governo ele pare e pense no que realmente está faltando e esquecer de zelar só pelo que já está feito também, entendeu? Que o governo realmente faça novas leis que aclope e ajude as pessoas que estão em situação vulneráveis, que não é só a minha ocupação. Aqui em São Paulo, só nesses últimos 2 anos, foram feitas 490 ocupações, Caramba. onde tem milhões de famílias que estão vivendo em barracos, em situação de pouca saúde, pouca vigilância sanitária e muito pouco conforto, entendeu? Onde já não temos educação. Então eu quero que o governo ele realmente fale assim, meu, eu quero entrar, mas eu quero entrar para fazer o melhor de mim. Perfeito. Eu quero fazer para as pessoas como se fosse para mim. Porque quando você olha para o próximo e você se coloca no lugar dele, ali sim você está preparado para defender o próximo. Se você não sente amor ao próximo, não entre para defender uma coisa que você não é capaz. Legal, legal. Bom saber. E eu vejo em algumas ocupações, por exemplo, atearam fogo em determinado lugar. Aconteceu lá na Zaknarch. Para mim, Muito triste, né? para mim é algo proposital porque tem outros interesses. Você tem alguma experiência quanto a isso? Algumas atividades que aconteceram, em alguma ocupação, ou na própria ocupação lá de vocês, de falar, eu ouço que vai passar o trem por lá, que é o trem que sai da Luz, que vai passar e vai chegar em Guarulhos, alguma coisa nesse sentido. Então, o pessoal que está ali no campo do Grêmio, ali no terminal de cargas, falou assim: não, uma hora, como você falou, dorme com a incerteza de ter o outro dia. Então, já aconteceu algum tipo de crime nesse sentido, de atear fogo, ou de chegar alguém e falar assim: vai embora, vai embora, vai embora, com ameaças nesse sentido? Sim, sim, sim. A GCM, né? A GCM já chegou lá oprimindo muitas vezes, entendeu? É, a nossa, a nossa secretária, né, que trabalha. A secretária não, a pessoa que trabalha dentro da habitação, da sala de habitação, que é a Sandra, né? A Sandra. Esqueci o sobrenome dela, mas ela é do setor de, De habitação? de Na habitação Vila Maria? na Vila Maria. Certo. E o GCM chegou lá com uma cartinha escrita à mão dela, falando que iria nos propor um auxílio mudança. Ah, Mas, pô, auxílio mudança para onde? Entendeu? Será que no quintal dela cabe 840 famílias? caramba. Será que ela tem realmente um quarto que aclope todas essas famílias? Ou ela tem uma fazenda para dispor até a pandemia acabar? Que Sim. já estamos no 3º ano de pandemia, onde a máscara é obrigada, onde você é obrigado a esconder até o próprio rosto para garantir a sua saúde. Então, como que o governo fala não saia para a rua e chega um convite desse? Auxílio mudança para o meio da rua, para o olho da rua. Sim. Não precisa de auxílio mudança, né? Então, Mas não é interesse? O interesse do poder exatamente. público de Sim, agora, fazer alguma outra. agora vamos lá. Como, como que o governo faz negócio com uma construtora particular, sendo que a obra que eles querem lá é governamental? Então tem alguma falcatrua aí, Então. É isso que eu. entendeu?
Como que o metrô vai passar ali de baixo, sendo que ali era tudo alagado, como Sim, sim, sabemos, mangue, é. e o solo também é comprometido, infectado. Quando o pessoal foi lá para fazer o teste no solo, começou a minar a água. Quando eu cheguei lá tinha um poço artesiano no chão. Caramba. Então é tipo assim, propostas de melhorias onde tentam incriminar, onde é coisas que não existem, não tem como ser realizado. Sim. Entendeu? O que eu tenho certeza que foi realizado foi o negócio com a PPP. Ah, vamos fazer moradias pro violão. PPP é a Mentira. parceria público-privada. Exatamente. É bom falar com quem conhece. Afinal, você é advogado, não é à Ah, um toa, pouquinho a né? gente. Viu? E o que acontece? A opressão maior é porque eles querem fazer a PPP, né? Uma pessoa para entrar no PPP ela tem que ter no mínimo 5 mil reais de aluguel não, de valor recebido, né? Como um trabalho, de salário. E uma pessoa que mora na favela não tem esse Não, não financeiro. estaria nem morando ali. Porque se eu tivesse esse financeiro, eu não estaria lá. É? Entendeu? E mesmo eu lutando pela comunidade, lutando pela minha sobrevivência, eu também não conseguiria se encaixar nesse perfil. Entendeu? Mesmo sendo Justo. professor, mesmo ter estudado o plano diretor de São Paulo. Então eu vejo que eles abrem portas onde o pobre não consegue entrar. Entendeu? Sim, Eu acho que não dá para abrir uma brecha pequenininha para entrar uma pessoa obesa, que é no nosso caso. sim. Entendeu? A gente temos uma massa muito grande, um peso muito grande de famílias. Então não tem como entrar por uma brechinha que vai entrar só 3 e o resto vai ficar. Não. Eu espero um projeto qual o governo aclope toda a minha comunidade. Para você ter uma ideia, a gente foi na Secretaria da Habitação. Fizemos um protesto lá, eles marcaram uma reunião pra gente. A gente fomos lá. Chegando lá, a resposta foi não, de que eles não tinham como atender todas essas famílias, porque faria menos de 2 anos. Hoje já faz mais de 2 anos. Caramba. Ao descer, eu desapontadíssimo, né? Porque, meu, eu não tenho filhos, eu não sou casado, mas eu abandonei a minha vida. Eu deixei de dançar nas bandas, de viver da noite, de fazer o que eu gosto de fazer, para mim estar de manhãzinha cedo nas minhas reuniões. Ontem foi sexta-feira. Ontem eu poderia ter saído para curtir a noite, mas não, acordei cedo para mim estar aqui fazendo É, essa reunião com você. Então, ou legal. seja, eu abandonei um pouco da minha vida. Um pouco não, um muito, Sim. entendeu? Então, quando eu cheguei lá, que eu recebi a resposta não, eu saí de lá com uma sensação de De receber, de receber, impotência, né? de receber 840 não. Porque eu vou ter que chegar na minha comunidade e dar 840 não. Nisso, a Globo acompanhou a gente até a porta da Secretaria da Habitação e depois da reunião, eles abordaram a gente no assunto. Porque eles não deixam entrar, né? Não deixam eu A entrar. emissora, é. Exatamente. Inclusive, quero agradecer ao Caco Barcelos e também a toda a diretoria do Profissão Repórter, que estaremos aparecendo lá, acredito que semana que vem. Ele é um cara incrível, cara. Um cara Acompanha, incrível. acompanha os nossos Instagram que a gente vai estar divulgando. E quando a gente estava lá dando a entrevista, falando, né, do que aconteceu lá na reunião, eu estou vendo um rapaz vindo com qual o nome? Isopor? Não, aquele negócio que arrasta tipo Rastelo? Não. pallet. Um pallet Certo, pallet. cheio de Heineken. Cerveja cara, né? Cheio de Heineken. Lá na E comunidade? não, na, 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 Perto na da po- reunião? na porta da Secretaria da Tá, Habitação. tá, certo. E ele veio e passou bem no meio da nossa reportagem. E entrou dentro da Secretaria da Habitação. Poxa, o secretário da Habitação, ele estava negando moradia a quem precisa. Mas festinha dentro do órgão público pode? Ah, e pode, né? Sendo que se a Secretaria da Habitação ir lá e mandar os moradores sair da ocupação, os moradores não poderão sentar na porta do órgão público, Não, porque porque aí o já sai na segurança, borrachada. o segurança não deixa. Então, mas bebidinha pode, festinha particular pode. Com o dinheiro que eu, como morador de uma ocupação,
também pago imposto, Sim. porque eu comprei essa caneta e já está incluído os impostos. Sempre, né? Estadual, federal, sempre. Tá. Exatamente. Então, ou seja, é muito desrespeito. Sim. E que o governo também escolha direitinho cada setor, porque todo setor também incrimina o governo. Eu mesmo, no hoje, eu incrimino o governo disso aí, Sim. porque foi um ato muito deselegante que aconteceu. Caramba, pelo amor de Deus. E tem. Quer mandar um recado para mais alguém? Nós estamos caminhando para o nosso fim. Se você quiser mandar um recado, um abraço, deixa seu contato, pelo amor de Deus. Se quiser deixar Instagram, seu telefone, como você falou, é importante para as outras lideranças comunitárias também, para fazer esse elo, esse link, porque muitas vezes você chega lá e fala sobre A, e a outra quer falar sobre A também, mas não tem a mesma expertise que você, Sim, ou trocar essas informações, porque sempre o poder, ele emana do povo. Ele sempre vai emanar do povo. Então não adianta as pessoas que estão ocupando alguns cargos políticos achar que eles mandam em alguma coisa. É o povo que manda. Porém, se tiver essa união, porque ali com você são 840 famílias, de repente na outra ocupação tem outras famílias. Então cada um se movimentando de uma forma, talvez não tenha esse elo, essa coesão. Deixa seus contatos, por favor. Antes de tudo, eu quero falar uma frase que eu acredito eu que seja a realidade de muitos líderes comunitários igual a mim. O líder comunitário, ele é a voz do povo. Ele deixa de ser ele para ser a massa do povo. Então, no hoje, eu vim trazer a realidade do meu povo. Então, essa voz aqui não é minha. Essa voz aqui é do meu povo. E eu convido a todas as lideranças comunitárias que venham junto comigo, que me apoiem nesses projetos, onde o líder comunitário tem direito sim a um salário fixo por mês, para ele poder estar lutando pela sua comunidade e ter estabilidade de ir e voltar de suas reuniões, entendeu? De ter órgãos do governo que os apoiem. Eu vou deixar aqui meu número de telefone, tá? E também lembrando que estamos com o projeto Manutenção nas Periferias. Se quiserem entrar e saber um pouco mais sobre isso, me procurem. O meu número de telefone é 011 9 34 19 54 75. 9 34 19 54 75. O Instagram é Edson Rodrigues 2207 1988 @hotmail@gmail.com. Desde já quero agradecer Que ao isso. Diego, sobre-humano do podcast. Estourado, Tamo estourado, junto, é uma honra para mim. muitos seguidores. E eu tenho certeza que muitas portas irão abrir. E também convido os empresários locais, nacionais e internacionais que se junte também nessa luta. Pessoas que têm a mesma história minha, do nosso amigo Silvano Salles também, que também morou. Tenho muitos empresários aí que também viveu em periferias e em situações vulnerabilidade muito baixa e hoje são vencedores. Então ajude as crianças a ser vencedor também e construa um futuro melhor para quem é criança e para quem é adulto também que não perdeu a sua expectativa e o seu sonho de vencer na vida e ser uma pessoa bem-sucedida. Certo. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando aí, é, se inscreva no canal, é importante para receber as notificações depois das próximas entrevistas. Deixe seu comentário, deixe seu depoimento sobre o Buba, sobre a nossa entrevista de hoje, sobre o nosso bate-papo. Quero agradecer muito, muito a sua presença, porque o Sobre Humanos Podcast ele é feito para isso, para receber pessoas como você, que queira falar um pouco mais do ser humano de verdade, não para chegar aqui só falar de histórias bonitas que teoricamente acontecem. Então, para mim é muito importante ter esse papo com você e fazer com que chegue aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, porque é ao vivo no YouTube ou gravado como hoje nós estamos gravando aqui nosso episódio, mas também é disponível em outras plataformas, que chega não só em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então, para saber que existe uma pessoa como você, líder comunitário, que pensa no próximo, pensa no ser humano, tem as suas atividades e, como você falou, a necessidade de ter, no mínimo, que é o básico, né? Um salário. Você não está falando aqui de 10 mil reais de salário, você está falando Não. de um mínimo para uma sobrevivência, para continuar suas atividades, porque às vezes tem que pegar um transporte público e custa, às vezes pode ser um Uber para ser uma coisa mais prática, às vezes é uma Xerox que você tem que tirar do bolso. Então,
as pessoas poderiam se unir para isso. Faço um convite para vocês que são nossos apoiadores. Você que quer divulgar a sua marca aqui no Sobre Humanos Podcast é muito bem-vindo, porque não é só o Sobre Humanos. Nós queremos trazer outras pessoas com a história como Buba, como empresários, como artistas. Artistas não precisa ter milhões de seguidores. O Buba é um artista, dançarino. Só que aí você olha na rede social, o cara tem 200 seguidores, não vou trazer no podcast. Não, de repente por trás desse artista tem várias histórias motivadoras, incentivadoras. Então nós queremos sim que você venha fazer parte aqui, divulgue a sua marca, divulgue o seu produto, seu serviço, mas principalmente ajude pessoas como o Buba, como a comunidade que nós pertencemos, como outros empresários como o Silvano Salles, que está aqui no nosso estúdio também. Agradeço sua presença e parabenizo por essas atividades. Como que é o nome do projeto, perdão? Manutenção nas periferias. Aliás, periferia em manutenção. Periferia em manutenção. Vocês vão saber muito mais sobre isso. Em breve, aqui no Sobre Humanos, nós vamos divulgar mais. Então, as pessoas que têm algum tipo de atividade, por exemplo, eu trabalho com manutenção elétrica. Ok, você pode colaborar. Você trabalha com alimentação, outro tipo de serviço. Você não tem dinheiro para ajudar, pelo amor de Deus. O seu tempo vale ouro. Vai lá e coloca a mão na massa, pega entulho, cava um buraco, faça alguma coisa. Se você não fizer, não adianta colocar o dedo na ferida lá do político que não faz e outras pessoas que não fazem. Porque você criticando, só criticando também não está fazendo nada. Então, Buba, como eu te falei, muito obrigado por estar aqui presente. Em breve nós estaremos juntos em outros momentos. Conte comigo para o que for preciso. E como eu falei, aqui no Sobre Humano Podcast é a casa de vocês. Fiquem à vontade. Compartilha com geral. E é isso. Desejo para você todo sucesso do mundo. E esse ano é um ano de vitória. Acredite. Amém. Tá bom? Valeu, pessoal. Mais um episódio do Sobre Humanos Podcast. Um abraço para todos. Fiquem com Deus.